a compensação e o equilíbrio das trocas? Vou pegar aqui os meus coleguinhas para facilitar, né, a nossa conversa. Quando eu era adolescente, tinha um casal lá na minha igreja que eles não tinham como construir a casa deles. E aí a igreja fez uma rifa, né, algo assim, uma coisa de vamos todos doar. Então, olha só, eles tinham, um deles ali tinha um pouquinho, e os dois usaram a força que eles tinham na comunidade deles para conseguir apoio, suporte para fazer a casa. Depois que eles fizeram a casa, eles passaram a ser mais receptivos, tinha eventos ali que aconteciam, que eram relacionados com a igreja. Então, olha só, a relação do casal com a comunidade também, um compensa o outro e assim vai. Relação de colegas de trabalho, a mesma coisa. Então, toda relação, ela precisa de compensação do equilíbrio das trocas, né? Quando um faz, o outro compensa. E quando acontece o desequilíbrio da troca, é porque a compensação tem alguém que está entregando muito mais do que a outra pessoa. E uma pessoa que está entregando mais é uma pessoa que está mais aberta à percepção ou que desenvolveu mais um lado. Ela naturalmente vai transbordar mais, né? Só que o fato de ela transbordar e não receber do outro faz com que gere um distanciamento natural do vínculo. O vínculo que existe entre as pessoas, ele não é tão elástico. Ele é um elástico que consegue ficar um pouquinho distante, mas depois puxa. Ele não é um elástico que vai fazendo assim. Se só esse daqui compensa, só esse daqui entrega, só esse transborda, só esse cresce, só esse muda de time, só esse muda de equipe, a distância vai aumentando entre o casal. E aí, entre o casal, os amigos, ou seja lá o que for. E isso é a quebra de vínculo, é o princípio da quebra de vínculo, né? Então, tem algumas coisas que acontecem em relação afetiva que são já assim, de cara, vai rolar uma quebra de vínculo e a pessoa que está vivendo a quebra de vínculo, ela vai entrar num processo de destruição da capacidade acabativa dela. Por quê? Porque quando ela estava na relação, ela tinha talvez um pensamento de que a outra pessoa ia suportá-la, no sentido de precisamos de uma casa, a outra me suporta, a gente constrói junto. Preciso de um trabalho, enquanto eu não conseguir, a outra me suporta e vamos juntos. O outro precisa, ou a outra precisa de ordem na casa. Então, a pessoa que tá com buraquinho, que acha que só vai conseguir se o outro, ela tá minando a autoconfiança dela, e a partir do momento que ela acha que precisa muito do outro, que é o outro que vai suprir, ela precisa da compensação do outro, né, uma dependência, ela começa a ter falta de acabativa na vida dela aqui, porque ela não confia nela mesma. Então, o que ela fala que vai fazer, o que ela profetiza para a vida dela, ela não cumpre, e isso diminui a capacidade de ter acabativa. E aí entra numa relação que entra em processo de descompensação, né? E esse equilíbrio de trocas fica descompensado, e cada vez mais que descompensa, ela tá tirando uma moedinha do potinho de acabativa dela. E aí ela tá perdendo capacidade de acabativa. E quando a acabativa da pessoa diminui no potinho, diminui a autoconfiança dela. Ela não consegue saber que é capaz de fazer alguma coisa, né? Então, quando você tá lidando com questões emocionais, de quebra de vínculo, separação, é natural que as suas acabativas diminuam, porque você vai estar focando energia em algum outro processo ali. Mas quando você vive relações que, né, são tóxicas nesse sentido do descompensado, e você não percebe, e não percebe que o vínculo vai quebrar e não atua para ele quebrar, ou não atua para recompensar, aí você está perdendo o acabativo da sua vida, e aí você, assim, as chances são que você vai ficar correndo atrás do rabo, perdendo energia, vivendo sem acabativa por muito tempo.